Na entrevista da semana, recebo o Primo Mandialardo. Falo com você sobre seguro já já. Muito bem, que alegria receber aqui o Primo. O Primo, a gente se conhece há quantos anos, hein? Foi lá na Transcan, né, que a gente se conheceu. Foi na Transcan, entendeu? Você, o William... 1988, então. 88, exatamente. Eu tinha 2 anos de idade. Você era recém-nascido. Você ia trabalhar com a babá. Ô, Primo, fala um pouquinho. Você começou nos seguros com a AD mesmo? Foi Não, ali? eu comecei Não, foi antes? em 1983 com a Sul América Unibanco Seguros, logo que a Sul América se juntou com a Unibanco. Eu trabalhei na Sul América Unibanco, depois eu fui para a Companhia de Seguro do Estado de São Paulo, depois de lá eu fui para Inconfidência, que era do Banco Bandeirantes, Internacional, quando eu conheci o Alberto, da AD. Aí ele me convidou para ser superintendente da AD e fiquei lá por 8 anos. E depois você montou a Primo. Aí em 6 de outubro de 94 nós criamos a Primo Corretora de Seguros. Qual é a linha de distribuição que você tem na Primo? Nós trabalhamos basicamente com seguros que nós chamamos de alfaiataria. A gente não trabalha na massa, nós trabalhamos com seguros preparados de acordo com cada necessidade. Nosso principal ramo são os benefícios, vida, saúde, previdência e sucessão empresarial, seguido dos seguros financeiros, garantia, responsabilidade civil e D&O, que é o seguro de garantia de administradores. Depois eu quero falar um pouquinho desse, porque tem muito empresário aí que está comendo bronha, como a gente falava na Bela Vista, né? Você teve dentro também dessa trajetória profissional tua uma experiência também na política, como vereador, e você foi um vereador de um único mandato, para dar pressão que você tirou um pouco o pé. Obviamente que você participa ainda desse contexto político na sua região e ao mesmo tempo acompanha em nível Brasil. Fala um pouquinho desse olhar de quem está no setor privado e tem, pelo menos durante 4 anos, convivido aí no setor público. Eu acabei indo para a política porque eu fui presidente de algumas entidades aqui em Bauru, trabalhando voluntariamente. Uma delas foi o POC, Pequenos Obreiros de Curuçá, uma entidade que cuida de crianças na Vila Dutra. O Esquadrão da Vida, por 4 mandatos como presidente. E o Conselho de Segurança, onde nós ganhamos vários prêmios de polícia comunitária no estado de São Paulo. E aí o pessoal, você precisa entrar para a política, você precisa... Meu pai já havia sido prefeito, quando eu nasci no interior do Paraná, acho que isso já estava um pouco no DNA. Fui candidato, na época foi o Luiz Carlos Vale, foi candidato a prefeito, eu fui na mesma chapa como vereador e fui o único eleito pelo PSB. É uma experiência, eu acho que não dá para viver no Brasil sem conhecer um pouco de política e sem se envolver com política e se interessar. Aquele que não cuida da política para a vida dele pessoal vai ser dominado por quem usa a política para benefício próprio. Foi muito interessante, mas... eu prefiro o desafio do empreendedorismo ainda. Que é a coisa do setor privado. Isso. Antes da gente entrar nas modalidades de seguro, como é que foi a questão da pandemia? A população brasileira acordou para a necessidade de seguro? Eu brinco que dentro lá da Fundação do Cabral, tem alguns clientes, né, e um deles lá, eu até brinco com ele, que ele agora está pensando em sucessão, um monte de coisa. Falei, você descobriu que vai morrer, é verdade? Então a pandemia me alertou que eu vou morrer um dia. Eu achava que eu não iria morrer. O evento morte, que a gente chama no seguro como desaparecimento súbito de alguém, ele ficou muito próximo de todas as famílias no Brasil. Todo mundo teve alguém próximo, alguém conhecido, alguém muito próximo e alguém um pouco distante. Mas o brasileiro, ele não é previdente por natureza. O brasileiro, ele é remediador. Ou seja, durante a pandemia, as seguradoras indenizaram o risco de pandemia, o que no Brasil não é coberto, porque no Brasil existe um equilíbrio técnico onde as seguradoras, quando trata-se de catástrofe ou de pandemia, ela não tem obrigação de indenizar, porém as seguradoras atenderam ao apelo do governo federal e pagaram as indenizações. Mais de 6 bilhões de indenização foi durante os 2 anos e meio de pandemia, Caféu. As seguradoras indenizaram. Aqui em Bauru, nosso primeiro sinistro de pandemia foi um capital de R$1.060.000, de um amigo bem próximo, entendeu? E aí chegou perto da nossa empresa, então, essa situação. Num único ano, nós pagamos 3 mortes por suicídio de pessoas que estavam se tratando de depressão por conta da pandemia. O suicídio tem cobertura? O seguro agora cobre o suicídio como morte natural, desde que
a pessoa que faleceu tem 2 anos na mesma apólice. Tanto individual, isso é importante, como nas apólices de seguro empresarial também. Você tem essa cobertura. Tem essa cobertura. E aí despertou nessa comunidade uma busca, porque quando a gente olha os indicadores de desempenho, as companhias de seguro e as corretoras disseram, estamos indo muito bem, obrigado. Né? Enquanto outros setores de serviços estavam em queda, era um setor que apresentava número positivo. O né? setor de serviços, principalmente no seguro, tem uma característica muito interessante no que diz respeito à crise. Isso aconteceu também lá atrás, em 2008. O setor de seguros, ele é um dos últimos a entrar na crise, mas ele também é um dos últimos a sair. Então, o mercado de seguros está saindo agora dessa crise que veio com a pandemia. Por que eu digo que o brasileiro não é previdente? Porque o brasileiro, aconteceu isso, e o mercado, onde aproximadamente 7 a 8% só do PIB é gasto com seguro de vida e seguros que previnem, né, a situação de falta financeira de alguém na família, ainda persiste nos 7,5%, 8%. Então, as pessoas, infelizmente, eles não se acordaram para a necessidade. Por quê? Por conta da necessidade que existe nos sindicatos, nas empresas e que contratam seguro empresarial. A pessoa fala assim, eu tenho seguro lá na minha empresa, para mim está satisfeito. Né? E o que na verdade não é isso, porque o da empresa é para satisfazer uma necessidade legal. Não é pensado em manter o futuro do seu dependente. E isso que mudou, né? Eu tenho tido muitas abordagens lá na associação comercial, né, de concorrentes seus, de gente dessa área, falando muito mais de um planejamento patrimonial, um planejamento financeiro, até com seguro reembolsável, isso, né? Resgatável, né? Do que aquela história de ser uma venda, não, faz aqui, quanto eu pago por mês? R$100 e tal, não. Na verdade, é um estudo mais detalhado. O que aconteceria com a sua ausência? Né? Uma invalidez ou uma morte? Olha, eu tenho filhos adolescentes, né? O que isso acontece com o filho adolescente? Eu preciso que ele tenha um estudo concluído. Isso, exatamente. Quanto é esse valor, por quanto tempo? É um pouco por aí hoje, é quase que um planejamento mesmo, né? Café, nós temos levantamentos de que um filho, desde o maternal até a conclusão na faculdade, ele gera uma despesa de mais de R$1.200.000. É isso mesmo. Então, precisa estar preparado para isso. Se não for para fazer medicina, escola privada. Exatamente. Por exemplo, o meu caso. Então, aí você já sabe como é que é, entendeu? Onde que foi. O que acontece? Antigamente, quando eu comecei com seguro de vida, nós tínhamos as tabelinhas que você dava para a pessoa e falava, escolhe aí o seu seguro de vida. E a pessoa preenchia um folhetinho e fazia. O que acontece? Hoje não, hoje você senta, conversa exatamente essa situação, o que ele pensa para o futuro, quais são as necessidades e aí se prepara. Para quem tem menos de 40 anos, o seguro resgatável é uma das melhores, se não a melhor opção para se fazer hoje. Junto com o capital de risco, que é o morte, também um valor para resgatar. Depois dos 40 anos, já não compensa, porque o prazo que você vai ter que investir e o valor que você vai ter que colocar, você pode fazer outras coberturas melhores, como, por exemplo, doenças graves. Nós temos casos em Bauru de indenizações, onde a pessoa descobriu que estava com uma doença grave, resgatou o dinheiro dessa cobertura doença grave, foi tratado em hospitais de ponta, sem precisar passar pelo SUS, pela demora do SUS, e hoje voltou ao mercado de trabalho, está trabalhando. Ou seja, um volume de dinheiro que ele não teria. E aí que quebra um pouco esse estigma que algumas pessoas têm. Eu estou desperdiçando dinheiro, né? Eu prefiro colocar na poupança, que na verdade não coloca também, né? Porque isso é igual a previdência privada, né? O que é melhor? Muitos me perguntam, poupança ou previdência? Peraí, você vai ter a disciplina que uma previdência tem? Não, é óbvio que a previdência a gente vai falar depois, tem outras características, até de incentivo fiscal, mas acho que isso que você está falando coloca um pouco em xeque esse raciocínio de colocar o seguro na despesa. Né? Não, então, você não pode ter seguro como despesa, você tem que ter ele como um investimento e tem que ter ele como a sua prevenção e seu planejamento. Mesmo quando você tem patrimônios, as pessoas no Brasil têm um hábito, isso é muito interessante, apartamento na planta, condomínio, lançamento, né? O Alphaville mesmo. Eu lembro quando nós nos encontramos na fila do Alphaville. Foi lá, entendeu? quando lançou aqui na região. Lá no Sagai, isso entendeu? mesmo. Ali para a gente poder pegar o terreno. E aí o que aconteceu? As pessoas investem nisso, só que se esquecem que numa falta do suporte financeiro da casa, Café, aproximadamente 30% dos valores imobiliários são gastos com impostos. E muitas das pessoas têm aí partilha, inventário que não
não se terminou porque não tem o recurso e a família não chega no acordo de qual imóvel vai sacrificar para poder gastar o dinheiro com imposto. Um erro de planejamento patrimonial. Isso. Bom, conversando aqui com o Primo Mangelado, especialista na área de seguros, da Primo Seguros, nós vamos continuar esse bate-papo, viu, Primo? Vou dar uma interrompidinha nessa primeira etapa e eu quero agora abordar um pouquinho mais outras modalidades de seguro. Eu aguardo você no próximo. Até lá.